E vamos ao nono painel do dia, ou aliás, o segundo do dia, e esse aqui é o de número 9. Né? Ecossistema seguro e a real resiliência cibernética é o tema. Como convidados, temos o Security Advisor Latam, da Broadcom, André Carrareto, o CSO do Boa Vista, Luiz Ascencio Garcia, o gerente de defesa cibernética da Petrobras, Rodrigo Rosa, e o gerente de segurança cibernética e de rede e cyber do Grupo Recovery, Danilo Magnani. Graça, por favor, suas boas-vindas. Sim, muito bem-vindos ao Security Leaders, segundo dia. Muito bom, pessoal. Estamos aí com uma audiência fantástica, o pessoal do Brasil inteiro, gente de Belém, mandando notícias, Manaus, Norte, Nordeste, Sul, e também o pessoal aí na Europa, Berlim, Estados Unidos, todo mundo acompanhando o Security Leaders, fantástico. Eu gostaria de agradecer muito ao André Carrareto, conhecidíssimo aí, amigo aí de jornada, muito obrigada por estar com a gente aqui nesse painel sensacional. Rodrigo Rosa, Petrobras, sempre nos apoiando, maravilha, muito bom. Danilo, que bom estar aqui com você no Security Leaders. Luiz Ascencio também, muito bom. Esse painel aqui promete, turma, continue com a gente, tenho certeza que vocês vão me ajudar aqui a conduzir essa discussão muito interessante. Vamos falar de um tema que eu quero trazer um cenário para vocês muito importante. Nos dias 9 e 10 de novembro, agora, em Genebra, aconteceu a reunião anual sobre cibersegurança do Fórum Econômico Mundial. O Centro de Cibersegurança está liderando a resposta global para enfrentar desafios sistêmicos de cyber e melhorar a confiança digital. Então, é no topo essa discussão. E aí foram elencadas 3 prioridades. A primeira delas, resiliência cibernética. Então, resiliência cibernética, hoje, é a prioridade número 1 do Fórum Econômico Mundial e desse grupo que está fazendo um trabalho excelente, inclusive, ele pode ser acompanhado aí no site do Fórum Econômico, muito bacana esse trabalho. Então, nós temos justamente esse tema, né, como importante, como fundamental. E estamos linkando esse tema ao ecossistema, porque hoje as empresas operam nesse modelo. E hoje é muito importante que você não olhe só para os seus requisitos, né, de segurança, mas também que você pense no quanto esse ecossistema em torno de você está seguro. Então, eu gostaria de começar com o André Carrareto. André, nós acompanhamos aí muitos casos, muitos incidentes envolvendo empresas e, nesse caso, quando você tem um ecossistema, há um efeito que a gente chama de cascata, dominó. O quanto você acha que hoje essa resiliência passa por essa preocupação em você olhar o seu ambiente e olhar o entorno dele? Bom, bom dia a todos, primeiramente, e agradecer pelo convite de participar do painel. Realmente, esse é um tema de extrema importância, porque não basta somente olhar o seu próprio ambiente, né? Ou seja, se você contrata serviços de parceiros, tem interação com outras empresas, essa relação de confiança tem que ser estendida a todos esses outros, digamos, ambientes, e você possa, digamos, ter maiores garantias de que aquele cuidado que você tem em casa, ele vai ser, digamos, mantido quando a sua informação sai da sua casa e vai para esse outro provedor de serviços que você tem uma parceria. Então, um tema que acho que as empresas, às vezes, nem sempre gostam de tomar aquele super cuidado, que é a auditoria de fornecedores, né, ver as questões de realmente exigir as coisas, e, obviamente, né, importante também, querer pagar por isso, né, é cada vez mais importante, porque nessa movimentação para a nuvem, já aparece aí uma infinidade de novos players dentro da sua estrutura global, né? Fora os outros provedores de serviço, esse ecossistema tem que estar bem gerido para justamente a empresa poder reduzir ao máximo esse risco, essa falta de visibilidade até do que ela teria sobre eventuais eventos, etc., que pode estar vindo de um ponto que realmente ela não controla. Mas ela tem que poder estabelecer isso para poder sempre reduzir o risco ao máximo possível. Perfeito, Carrareto, muito bom. Rodrigo, essa colocação do Carrareto é muito interessante, né? E já pontua um pouquinho esse desafio que é para as empresas hoje garantir que esse ecossistema esteja seguro.
e a resiliência, ela passa muito por isso. Eu queria, na sua visão, e até em função da colocação do Carrareto, entender como é que vocês veem isso, qual é a tua visão sobre esse tema, o peso que ele está tendo, inclusive internacional, e, ao mesmo tempo, poder levar essa resiliência e abranger também o ecossistema. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade. Meu primeiro Security Leaders, né? Pois é, né? Você vem participando muito da TVD e agora estreando, né, no Security Leader. Muito bom. Muito lisonjeado de estar aqui nesse super evento. Complementando o Carrareto, né? O que a gente precisa hoje é de fato ter visibilidade de todo esse ecossistema e das funcionalidades, né? É muito importante, né, nesse ecossistema de segurança, nesse ecossistema de proteção, você ter a consciência das funcionalidades para você operar no momento de crise, né? Porque é isso que vai te fazer voltar o mais rápido possível, né? E outro ponto que eu considero assim, fundamental para a gente conseguir retornar o mais rápido possível, para tornar o nosso ambiente mais resiliente, é a colaboração, né? Acho que os serviços de inteligência, a colaboração entre empresas, nos momentos de crise, tem se mostrado muito eficiente, né? Para outras empresas não sofrerem do mesmo mal, até porque, muitas vezes, os ataques, por mais que sejam direcionados, são vulnerabilidades conhecidas em outros ambientes, em outros ecossistemas. Então, a colaboração entre os parceiros, entre as entidades, entre os times de resposta de incidentes, se mostra fundamental, né? Então, toda essa rede de relacionamento é muito importante para que você, no momento de crise, consiga comunicar os seus times e receber a informação privilegiada, informação de inteligência, né? Troca de informação. Muitas vezes, essa troca de informação, quando pode ser automática, é melhor ainda. E isso vai propiciar você responder rápido, você ser mais resiliente. Perfeito, Rodrigo, muito bom. Danilo, o Rodrigo já pontuou aqui, depois da fala da abertura, e muito importante do Carrareto, 2 aspectos, visibilidade e colaboração dentro desse modelo. Queria saber se você concorda, né, com esses aspectos colocados pelo Rodrigo e que outros você acrescentaria para a gente fazer essa junção aí, né, entre resiliência e um ecossistema seguro. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui, Graça, conversando com você. Prazer é nosso. Bom, eu acho que o André e o Rodrigo trouxeram 2 temas mega relevantes, né, para essa parte de cyberresiliência, né. Queria adicionar alguns outros aqui para a discussão, e é o que eu vejo aqui muito no dia a dia acontecendo, é a parte de gestão de fornecedores, né, que fala um pouco com o que o Rodrigo acabou de trazer, que é a colaboração, né, mas além disso, olhar os controles de segurança, né, para a gente conseguir antecipar algumas situações, né, porque a gente vê muito no mercado as coisas acontecendo, né, mas poucas a gente faz de maneira preventiva, e quando faz, é bem raso, né, então, é importante a gente olhar com cuidado para esse cenário, né, eu acho que é um ponto que é importante para a cyberresiliência, e o plano de continuidade de negócios, né, que é um tema que a gente acaba vendo no mercado muito feito, né, pronto, mas pouco testado, pouco medido, né, contextos diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, trazer essas situações de testes para o plano de continuidade é mega importante. E se estiver acontecendo um ataque de DDoS e, ao mesmo tempo, um ransomware comprometendo parte do ambiente? Né? Qual que a equipe deve tratar primeiro? Qual que é a prioridade que deve ser estabelecida? Então, é importante a gente também estabelecer testes. E, por último, eu acho que treinar a resiliência dos executivos, né? Então, colocar os executivos na mesma página. É importante a gente trazer isso daqui para a discussão, porque num ambiente de crise ou numa situação de crise, poucos estão preparados. Então, é um tema de educação que acaba batendo em educação, né? Mas é importante também testá-los, né? Colocá-los numa sala, treiná-los, né? Fazer exercícios, importantíssimo. Eu acho que faz parte de um ecossistema aí que o André trouxe muito bem. Ótimo, excelente, pessoal. Para vocês que estão nos acompanhando, a gente já tem aqui uns pontos interessantíssimos no nosso painel, depois da abertura do Carrareto: visibilidade, colaboração, agora gestão de fornecedores, um plano de continuidade de negócios testado,
e o treino também da resiliência dos líderes, muito interessante que o Danilo trouxe. Luiz, gostaria que você, então, finalizasse essa primeira rodada, na sua visão, trazendo aí o que você também considera aí no seu dia a dia, na sua área de atuação, como importante nesse desafio da resiliência e um ecossistema seguro. Claro. Primeiramente, bom dia. Também, primeira vez no painel de Security Leaders, né? TVD já foram muitas vezes, Muito mas bom. muito honrado. E sendo o último da fila, né? É difícil porque já falaram quase tudo, né? Então, acho que um ponto só que acho que falta, e olhando muito Mas essa você questão... pode, quer ver, Luiz, uma coisa legal, que o pessoal já está perguntando, de todos esses, quais os mais importantes ou os prioritários. O pessoal aqui da plateia não perdoa, o pessoal já vai acompanhando, e eu já vou vendo aqui, falando, gente, eu não consigo tudo isso ao mesmo tempo. Será que tem como priorizar? Não, mas acho que eu acho que vou colocar só um pouquinho mais de componente, tá? O que eu vejo também, olhando como ecossistema, a gente está vendo que grandes empresas, elas sempre tiveram, né, ou têm um investimento maior em segurança. Acho que a pandemia acelerou a adoção de algumas outras tecnologias. Os casos recentes de ransomware estão acelerando outros tipos de investimento, mas essas empresas, querendo ou não, acabam tendo ela como empresa núcleo uma resiliência maior. Mas voltando muito para essa cadeia de suprimentos que a gente está falando, porque a gente vive conectados, por mais que as empresas possam ser grandes, elas têm pequenos parceiros e são fundamentais para a sobrevivência dos negócios, tá? E olhando isso, tem um parceiro que muitas vezes está dentro da companhia e a companhia não sabe. Então, principalmente quem tem desenvolvimento, o desenvolvedor ele usa muitos componentes de terceiros, componentes open source, que são componentes que são parceiros, entre aspas, porque a companhia não sabe porque não tem um contrato, mas que vem para dentro da empresa e justamente no núcleo central. Estamos falando dentro de servidores, estamos falando dentro do nosso core, seja cloud, seja onde for, seja uma infra tradicional, nuvem. Então, estamos falando de linhas de código, que qualquer comprometimento nessa linha de código, ele vai estar direto à fonte onde ele pode fazer um tipo de ataque que possa realmente trazer um grande impacto para o negócio, né? Então, eu volto também, acho que eu concordo muito com eles, que assim, olhar os parceiros e ter essa visibilidade dos parceiros, isso que eu estou falando, como que segurança começa a ter visibilidade desse parceiro, dessa pessoa que está com esse componente dentro da tua empresa, porque não passou por jurídico, não passou por uma área de compliance, né? Então, ele está de forma obscura dentro da empresa. E pode ser lá um vetor de ataque, como já aconteceu no SolarWinds, tá? Então, porque o atacante, ele vai onde está mais fácil, né? Ele vai ver, pô, as empresas elevaram o seu nível de resiliência, pô, eu vou lá do lado que ainda o nível está mais baixo, porque ele acha que talvez não seja atacado, ou num repositório de código-fonte. Muito bom, Luiz. Acho que esse aspecto que o Luiz trouxe para essa primeira rodada, complementando, né, o que foi colocado, é muito, muito importante. Carrareto, volto para você com esses aspectos aí levantados pelos nossos participantes, né? Visibilidade, colaboração, gestão de fornecedores, um plano de continuidade testado, treinamento da resiliência e o ponto que o Luiz levantou desses agentes invisíveis, né? Principalmente no ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente hoje, né, em função da inovação e da transformação digital, ele é um ambiente ativo, acelerado e que realmente traz aí muitas vezes agentes e personagens que nem sempre estão na mira aí da segurança. De todos esses aspectos, Carrareto, quais os que você pontuaria aí, como a nossa plateia já está perguntando aqui um pouco, como prioritários, principalmente nessa agenda agora pós-pandemia, o ano que passou, todo mundo correu, né, para se organizar de alguma forma, mas agora tem alguns pontos que precisam ser levados em conta. Na sua opinião, desses aspectos, Carrareto, nesse tema que a gente está tratando, o que você pontuaria aí como importante na tua visão? Eu acho que esse tema aí que o Danilo trouxe, de testar, né? Porque a gente cria muita coisa, políticas e procedimentos e etc.,
muitas vezes, primeiro que é natural do brasileiro, do latino, como em geral, não gosta de documentar as coisas. Tão pouco atualizada a documentação. A gente sabe disso, né? A nossa realidade, somos assim. Mas temos que trabalhar para melhorar temos que isso, assumir, né, Carreta? Primeiro passo para poder melhorar é assumir que tem um problema, e quando esse problema para poder ir para frente. Mas isso é uma verdade. Então, realmente, essa questão de poder testar as coisas, e aí, nesse teste todo, não é só testar se a tecnologia vai responder corretamente, é a comunicação corporativa, comunicação interna, comunicação externa, no momento da crise, todo mundo fica nervoso. Ou seja, isso tem que estar bem testado para garantir que, na hora, vai dar problema? Lógico que vai. Mas minimizar esses problemas e a coisa, digamos, acontecer com um fluxo mais razoável possível. Uma experiência que eu posso compartilhar, né, nas Olimpíadas da Rio 2016, já estamos aí 5 anos de Olimpíadas, né, passadas, né, um ponto que a Symantec foi patrocinador dos Jogos, um ponto que foi crucial para o bom desempenho da segurança, né, organizada pelo Comitê Olímpico, na pessoa, principalmente do Moraes, sobre a segurança, foram os Wargames, foram 3 Wargames. Realmente você fazendo atividades, e o Wargames é um tipo de teste para a parte mais realmente ali da segurança, tem o teste da parte de comunicação que eles fez também, você vê realmente a capacidade de resposta, a velocidade de resposta, a preparação de todo mundo, e aí você consegue traçar esse ponto de quais são os meus gaps, o que eu preciso melhorar primeiro. Esses testes todos, vão permitir que você identifique esses pontos mais relevantes e comece a traçar esse plano. Primeiro começa por aqui, depois por ali, por ali, por lá. O segundo ponto que eu acho muito importante também, né, e a gente vê isso no nosso dia a dia, lidando com as empresas, com os clientes, é que, no momento dessa orquestração de fornecedores, especialmente na crise, menos é mais. Então, ter muito fornecedor, cada um fazendo uma coisinha, é mais complicado, porque é mais gente a envolver, é mais gente, assim, nesse caso, o mais é pior. Então, assim, um ponto também, e isso do ponto de vista dessa resposta toda, dessa orquestração, fora o desafio tecnológico natural de integração desse monte de coisa. Porque na hora de apresentar uma solução, de vender, etc., tudo funciona, tudo bonito, tudo maravilhoso e tal. Mas nós vamos ver, na realidade, a gente vê que, mas isso aqui não funciona mais com esse pequeno desafio e tal. Então, nessa questão dessa adoção tecnológica, acho que vale muito a pena as empresas olharem sempre o horizonte de longo prazo. O de curto prazo, sim, é importante, tem que ser resolvido, mas tentar olhar um pouco mais de longo prazo e ver se todos esses passos que eu quero dar em direção a um certo panorama de segurança, uma arquitetura nova, que ele vai ser viável, porque eu não vou ter um jogo de volta no meio do caminho, de chegar com uma coisa que não se integra, coisa parecida. Eu acho que esse pensamento é importante, acho que não está muito no nosso dia a dia, mas isso tem que acontecer, para poder realmente... porque, assim, o ideal é que os times de segurança de TI das empresas tenham menos trabalho. Não que a gente, fornecedor, cause mais trabalho. Né? Exato. Então, esse pensamento tem que ser conjunto. Fornecedores e os próprios clientes das empresas, entendendo essa valsa toda e se planejando para reduzir esse volume de potenciais problemas e tudo mais, para que esse caminho seja mais suave. Né? Se ele for mais suave, a resposta vai ser mais rápida e o objetivo vai ser atingido mais cedo também. Esse é assim que eu vejo. Perfeito. Excelente. O Carreto já iniciando essa segunda rodada, colocando aqui 2 pontos importantes, os testes, e também um segundo ponto, que é você ter essa visão de longo prazo e trabalhar aí, fazendo já uma estratégia, né, com esses fornecedores. Bom, cada um de vocês está sendo excelente, eu já tenho várias perguntas aqui, e eu gostaria de ir direcionando essas perguntas para as colocações que vocês fizeram, que foram interessantíssimas. Antes disso, o Rodrigo Raia, da Porto Belo, está dando parabéns, falando que o evento está incrível, que esse tema, na opinião dele, é um dos mais relevantes. E aí o André Vidal, ele manda uma pergunta aqui, que eu vou direcionar para o Rodrigo. Rodrigo, o André Vidal diz o seguinte, ele é da Pagar-me, né? Como ser resiliente, sendo que a segurança da informação
ela hoje é cada vez mais uma área cross, quer dizer, ela permeia todas as áreas da empresa. E quando você fala de colaboração, você se refere à colaboração dessas áreas internas da empresa ou à colaboração do ecossistema, dos fornecedores? Qual é a prioridade em termos dessa colaboração? Excelente pergunta. A primeira parte da resposta é sim, segurança é cross na companhia, né? Então, quanto maior a maturidade, né, quanto maior a conscientização da força de trabalho, melhor vai ser a reação da sua força de trabalho, dos seus colaboradores durante uma crise. Tá? Isso é muito importante salientar. E, em paralelo a isso, né, complementando um pouco do que o André falou, é muito importante, né, como a pergunta foi de ter áreas cross, né, nesse momento de crise, no momento do ataque, é muito importante que tenha um time, né, responsável pela crise, apartado do time de resposta de incidente, justamente para dar tempo do time de resposta de incidente focar no problema. Né? E aí, para fazer a comunicação externa, alguém da comunicação institucional, alguém do jurídico, né? Gente do time de riscos, é muito importante estar junto desse squad aí para dar o espaço para o time de resposta de incidente respirar e trabalhar em cima do problema com menos pressão. Né? E quando eu falo de colaboração, a gente está falando aqui de colaboração externa, né? Colaboração da indústria. Serviços de inteligência e colaboração da indústria, né? Hoje temos algumas tecnologias que são capazes de compartilhar, né, IOC, né, que é Index of Compromise, é basicamente um objeto com metadados desse ataque, né, com hash, IP de destino, payload. Então, você consegue compartilhar essas ameaças entre os pares da indústria. Tem vários mecanismos. A Petrobras tem liderado aí uma rede de colaboração chamada CKN, Cyber Security Knowledge Network, mas existem vários fóruns de colaboração internacionais e no Brasil a gente tem puxado esse, mas o que eu digo é em relação a isso, você colaborar com a indústria, você colaborar com seus pares e pode ser até em outros segmentos, né? A CKN, por exemplo, tem muitas empresas do setor financeiro, tem empresas do setor de varejo, energia. Então, é muito importante você trocar essas informações entre a sua indústria. É isso que eu falo de colaboração. Porque quando acontece um ataque num ponto, quando você chega na sua infraestrutura, você já tem a preparação daquilo, você consegue responder muito mais rápido. Perfeito. E para aqueles que estão nos assistindo e quiserem mais detalhes sobre a CKN, nós temos no Security Report uma matéria sobre isso e também, obviamente, os canais da Petrobras, é muito interessante. Ok, o André Vidal ficou satisfeito, mas ele volta com uma pergunta para o Danilo. Danilo, é certo sempre dizer que a área de segurança da informação é o sponsor da resiliência, sendo que a área de infraestrutura é mais conhecedora do ambiente? E quando você fala, né, que você comentou aqui, treinar a resiliência dos líderes, quem teria que estar à frente desse treinamento? É a segurança ou é a infra? Danilo, por que essa pergunta eu estou trazendo? Porque, assim, a palavra resiliência, durante muito tempo, ela ficou, né, ali relacionada à resiliência da infraestrutura, né? Inclusive, muitas às vezes me perguntam, de que resiliência está falando? Só que quando o fórum trouxe a resiliência como um tema macro, colocou isso na sua agenda, começou a se olhar que, na verdade, é uma resiliência muito mais estratégica, que precisa subir, né? Não que a infra não seja importante. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, se os demais quiserem comentar também, porque isso é uma mudança, né? Nessa visão do que é resiliência hoje, para quem está em cyber, para quem está em infra. Perfeito, Graça. Excelente pergunta, Nera. Eu acho que, assim, como eu falo aqui dentro da companhia, cibersegurança ou segurança da informação é um tema de todos, né? E começa com o executivo, obviamente, patrocinando, né, e entendendo que é um tema crítico e é um pilar de negócio. Hoje, segurança da informação, ele não é mais um custo operacional, ele é um diferencial competitivo. Ninguém vai querer mais usar produtos onde não tem uma segurança estabelecida. E essa segurança também traz, né, em conjunto ali, uma parte de resiliência, né? É óbvio que essa resiliência, como eu falei, é um tema de todos, mas é importante, né, a segurança da informação sempre viabilizar ou
colocar pílulas de conhecimento entre as equipes, né? E eu acho que, assim, eu queria trazer um pouco da questão da priorização, que foi a outra pergunta, né? Isso. Que aí eu queria engatar nessa fala do André, que, assim, quando você for... a gente está trazendo vários assuntos aqui para discussão, né? E é importante o pessoal saber que isso daqui vocês não vão conseguir fazer tudo... eu acho que eles já sabem tudo de uma vez só. E isso você só vai conseguir ter sucesso se você criar um roadmap de execução, né? Então, o roadmap ele tem que iniciar com que parece que foi combinado, mas não foi, né? O André trouxe um tema que é visibilidade, né? Eu não consigo fazer gestão de fornecedor se eu não tiver uma visibilidade bem feita. Então, ali eu volto em processos que são meio que simples para a gente, mas importantes para todos os outros. Então, visibilidade, eu tenho que ter um bom processo de gestão de identidade, eu tenho que ter um bom processo de monitoramento de cibersegurança e resposta a incidente, implementado, funcionando, testado, gestão de vulnerabilidade, e assim a escadinha vai subindo, até eu chegar lá em continuidade de negócio. Eu não posso ter o quadro na parede antes de ter a estrutura da casa. Então, é importante o pessoal saber disso. E isso vai muito de encontro com a pergunta do André. Quando ele fala referente às pessoas que estão envolvidas em cibersegurança, quando você começa a construir essa casinha de segurança da informação, automaticamente todos começam a entender o que é segurança da informação. Porque você começa a colocar essas pílulas de conhecimento nas pessoas, nas equipes de segurança, nas squads, nos times de negócios, nos executivos, sim, nos líderes de engenharia, né? Vai permeando, porque vai ser mais uma atividade que ele vai executar no dia a dia dele e vai ficar algo natural, né? Não vai ser algo que vai ser forçado, né? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente ter sucesso. Criar esse roadmap naturalmente vai envolver outras equipes, e essas equipes vão ficar ali já prontas, inclusive, para colocar segurança como assunto na pauta no primeiro momento. Perfeito. André, só para esclarecer, esse ponto que foi trazido pelo André, outros aqui estão também questionando, né? Essa visão da resiliência ligada à área de infraestrutura, nos querendo saber aqui, ainda é uma visão, na sua opinião, muito voltada, né, para um passado, para um modelo do passado? Como é que você está acompanhando isso hoje no dia a dia nas empresas, né? A resiliência deveria ser pauta principal da infra, ela tem que escalar. O que você acha, André, desse ponto, desse tópico? O termo resiliência, na verdade, ele tem vários componentes, né? Então, assim, eu diria que não tem como ser função ou atribuição de só uma área, né? Porque não adianta, por exemplo, o ambiente estar disponível, mas está todo, né, comprometido. Ou ainda, está disponível, mas o dado foi embora. Está seguro, mas está disponível. Não adianta, tem que estar todo mundo com as ações coordenadas. Mas eu acho que o tema como todo, a liderança, né, com o apoio, né, e a direção da alta gestão, acho que a liderança do tema vem de segurança. Tá. E a segurança coordena as ações de resiliência com as demais equipes, né? Porque, no final das contas, quando acontece um incidente cibernético, é a segurança que tem que responder. Então, acho que essa iniciativa, ou seja, com o sponsorship da alta direção, tem que ser liderada por segurança e executada por todas as áreas integrantes. E, obviamente, a tecnologia tem um papel fundamental, porque, em geral, na maior parte das empresas, a gestão desse ambiente ela é feita pelas equipes de TI, né? A segurança atua muito mais, muitas vezes, como governança, como conformidade, etc. Não realmente opera, muitas vezes, esses ambientes, mas direciona. Então, assim, tem que ter esse trabalho coordenado sob, na minha opinião, gestão do time de segurança. Muito bom, excelente. O Rogério Orifaz, acho que esse é o sobrenome, Rogério, da General Business, pergunta aqui para o Luiz. Um ponto importante que seria interessante você comentar, Luiz, é assim: na minha visão, o paradigma de proteção está calcado no acesso e na redução de superfície.
O que você pensa sobre a mudança um pouco desse paradigma quando a gente está olhando para a resiliência? E pensar um pouco mais na proteção do dado e questionar esse aumento de superfície. Segurança é sempre trade-off, né? Então, se a gente for abrir mão de um controle ou diminuir um controle, a gente vai ter que aumentar outro, né? E se né? for o básico de segurança, quando a gente fala, é reduzir realmente o máximo possível a sua superfície. Eu sou a favor muito de olhar e entender o dado que está saindo, tá? Então, também o nicho de negócio que eu estou inserido é puramente dado, né? Então, estamos falando de que dado é que nem água. Então, assim, é fácil você ver um vazamento, o difícil é você parar o vazamento de uma. Então, a gente sabe que isso é muito difícil de estancar. E aí eu acho que existe uma questão que é a visibilidade disso. Então, como você sabe se aquele vazamento de dados está no início ou se ele já é algo totalmente comprometido, né? Então, para você tirar um controle que é a superfície e você olhar muito mais no comportamento, você vai ter que estar muito mais instrumentado com ferramentas e com parceiros prontos para isso. E aí vem aonde a gente começa a falar de machine learning, inteligência artificial, que ainda em segurança está sendo bastante aplicado, mas não está no seu ápice. Então, não adianta nada você ter ferramentas que identifiquem, te gerem 1 milhão de falsos positivos, para no meio desse falso positivo ter um caso que é realmente o crítico, e você leva uma janela de exposição enorme até descobrir isso, e aí você poder responder, tá? Então, eu acho que esse trade-off, ele vai começar a ter uma mudança nessa balança a partir da hora que a gente começar a ter produtos e serviços de segurança voltado para machine learning e monitoramento do que está acontecendo mais apurados. Eu não vejo isso hoje com esse nível de apuração. Então, e lógico, dependendo de indústria para indústria, vazar 1000 dados de pessoas de uma determinada empresa e vazar 1 milhão, o tempo de acontecer entre um e outro é muito curto. Sim, né? Então, sim. Esse tipo de análise, ela hoje eu vejo ela muito perigosa, e não por falta de tecnologia, tá? Mas é muito que o Carrareto falou. A orquestração dessas tecnologias, Exato. conhecimento por trás, seja interno ou externo, que identifique isso e fala assim, ó, putz, está acontecendo, vai lá e, Sim. né, e tampa aquele buraquinho daquela represa, daquela água que está saindo, né? A tempo de antes de você só ter metade da represa. Né? Então, esse acho que assim, é um desafio enorme para todo mundo, para quem tem volume de dados, né? Sabe o quanto que isso é realmente você diminuir um pouco os controles sobre a superfície e acesso ao ambiente, né? Para você dar mais liberdade para as pessoas poderem trabalhar, desenvolver outras coisas, mas em compensação você tem que ter esse outro controle que é o monitoramento, esse monitoramento ativo, e entender tudo isso, esse mar de dados de forma muito rápida. Perfeito. Bem, pessoal, estamos indo para a conclusão aqui, né, do nosso painel. Temos ainda muitas perguntas. Eu vou deixar as perguntas, tem perguntas aqui relacionadas, inclusive, ao ambiente cloud. A gente tem, na sequência, uma palestra da Broadcom interessantíssima, que vai falar de SaaS, vai falar desse ambiente. Então, essas perguntas, a gente, ao final dessa palestra, eu direciono. O que eu gostaria agora, rapidamente, vou pedir para todos, né, para ter a oportunidade de todos falarem rapidamente, vou trazer alguns comentários que foram direcionados aqui especificamente para cada um e a gente poder finalizar. Então, o evento está incrível, esse painel sensacional. A gente tem aqui um comentário, gente, é muita pergunta. Mas tem uma pergunta aqui importante, um comentário para você, Rodrigo, que eu acho que pode finalizar a sua fala, que é justamente de como avançar nessa colaboração e se tem alguma forma de fazer parte dessa rede, se qualquer empresa pode fazer parte dessa rede, mesmo sendo uma média ou uma pequena empresa. Vamos lá, colaborar é basicamente trocar informação de inteligência de forma automática, por meio de tecnologia, mas também é aproximar o lado humano dos times, né?
ter esses workshops, a gente executa workshops para nivelamento técnico, não é uma tecnologia que está muito difundida ainda, então a gente desenvolveu um startup kit para as empresas, independente do porte, conseguirem, né, dar o primeiro passo, integrar o MISP dentro do seu ecossistema para começar a coletar dados dos sensores e começar a enriquecer esses objetos para, né, tanto usufruir da rede quanto colaborar com a rede. E para entrar nessa rede é ckn@petrobras.com.br, manda um e-mail para lá que a gente vai avaliar, vai conversar e sempre tem um caminho para a gente enriquecer essa rede, fortalecer essa rede de colaboração. Perfeito. Achei aqui, ó, foi o Agostinho Macedo, da Termomecânica, que está querendo essa informação e querendo participar. Então, Agostinho, fica aí a dica do Rodrigo Rosa e qualquer outra informação adicional a gente pode trazer também. Aqui para o Danilo. Danilo, um comentário importante aqui, eu acho que tem a ver com o que você falou sobre treinar a resiliência dos líderes. Então, o pessoal da Telefônica dizendo aqui que desde a parte executiva até equipe de limpeza predial, todos têm responsabilidade no negócio. Acho que essa colocação do Danilo é muito pertinente, ao Marcos Reis, da Telefônica, nos acompanhando aqui e falando que é muito importante, que esse ponto que você colocou é fundamental, treinar essa resiliência com todos os líderes e todas as áreas, Danilo. Perfeito, Graça. Excelente, Marcos. É isso mesmo, eu acho que tudo parte de treinamentos, né? E vai da equipe de segurança sempre direcionar e governar esse processo, né? E governar esse processo é criar cenários de testes com equipe de infraestrutura, equipes de tecnologia em geral, como engenharia, arquitetura, né? Todos eles têm que estar envolvidos nesse processo de treinamento e resiliência. E os executivos, né, criar cenários também de resposta, comunicação, é importante eles terem isso bem treinado, porque em caso, numa crise, né, a gente passou por uma pandemia agora recente, né, ninguém sabia ao certo o que fazer, quais eram os passos a se dar. Então, e é algo que antes da pandemia era meio que poucas pessoas tinham um plano de pandemia bem estabelecido. Então, criar esses cenários é importante e treinar fundamental. Perfeito. Luiz, rapidamente também, pessoal aqui elogiando um comentário seu que é importante ficar como referência também, que são esses personagens, esse ambiente de desenvolvimento. Gente, esse tema é sensacional. Resiliência a gente não consegue cobrir, né, num painel, mas esse tema, prometo a vocês que a gente traz de novo aqui. Se puder, a gente fala um pouquinho também no horário aí da palestra, que é um grande desafio identificar, ter a visibilidade, né, Luiz, desses personagens que hoje atuam nesse ambiente de desenvolvimento por conta dessa inovação. Exatamente, acho que... E não tem uma fórmula mágica, tá? E voltando até para o que eu estava falando anteriormente, também em relação ao trade-off, né? Se a gente começa a enrijecer muito os controles, né, e falar assim, ó, não pode usar componentes, né, a gente ir para aquela segurança mais tradicional, você começa a impactar muito essa cadeia de desenvolvimento. E você pode perder até talentos, tá? Então, porque hoje quer desenvolver, né? Hoje é difícil lidar com esses entraves nesse ambiente, né? Muito bom. Exatamente. Então, é um baita desafio, porque como que você dá liberdade e consegue fazer os controles necessários, né? Mas por isso que eu falei, não é uma coisa fácil. Se eu soubesse aqui, eu estava já com a fórmula mágica para ganhar dinheiro. Mas é importante, né, Luiz, trazer esse ponto quando a gente está falando de resiliência, porque realmente isso é um aspecto muito importante. Maravilha. O André Vidal aqui, Carrareto, dando parabéns aqui pelo painel, um grande abraço, mandando um abraço para você também, e falando aqui que é muito importante a gente falar de resiliência nessa amplitude. Então, Carrareto, queria que você me ajudasse aí finalizando esse painel, agradecendo aí a participação da nossa audiência, também de todos que estiveram aqui conosco. Muito bom, né? Sim, o tema, como você falou, é muito vasto, o painel, mas a gente vai tocar ali pontos cruciais, etc. E eu volto a reforçar, né? A gente tem que tentar fazer a nossa vida mais simples, né? Em todos os aspectos, em casa, no trabalho, etc., para que ela seja melhor. Então, o fazer ela ser melhor
vai ser com esse caminho da visão de longo alcance, de olhar o todo, não um ponto, e fazer as melhores escolhas para que o seu ambiente seja realmente esse ambiente que traga essa simplicidade operacional e uma excelência de proteção, que é o que todo mundo precisa de mim. Mais sobre isso, minha palestra agora aqui em sequência. Isso. Inclusive, Carrareto, tem umas perguntas aqui relacionadas à nuvem que eu trago aí durante a sua palestra. Pessoal, muito obrigada, foi excelente. Pessoal que está perguntando, sim, a gente vai disponibilizar o link desse nosso bate-papo. Foram muitos insights, muito interessante, e a gente vai disponibilizar, sim, logo mais para vocês aí no nosso canal no YouTube. Rodrigo Rosa, obrigadíssima. Parabéns aí por esse trabalho também aí, né, de colaboração, e conto sempre aqui conosco, obrigadíssima. Danilo, adorei, muito bom, volte sempre aqui ao Security Leaders. Luiz também, muito obrigada, foi ótimo. E Carrareto, continua aí conosco, vamos para a sequência aí do nosso conteúdo, esse bloco fantástico que nós estamos tratando com a Broadcom. Ângelo, é com você. Pessoal desse painel, tchau, grande abraço, ótimo dia. Obrigada, audiência.